Olá a todos e bem-vindos a uma das atualizações mais fascinantes e possivelmente transformadoras dos nossos tempos. Hoje, mergulharemos em um evento que está gerando um burburinho monumental nos círculos religiosos e proféticos em todo o mundo: a questão da novilha vermelha perfeita e a iminente colocação da primeira pedra do terceiro templo. Sim, você ouviu direito. Um sonho milenar, uma profecia antiga, parece estar se desenrolando diante dos nossos olhos. Por séculos, gerações esperaram e oraram por este momento. A construção do terceiro templo em Jerusalém não é apenas um projeto arquitetônico, é um evento de proporções bíblicas, um pilar central na escatologia judaica e cristã. E para que esse templo seja edificado e, mais importante, consagrado, há um pré-requisito que parecia quase impossível de cumprir: a existência de uma novilha vermelha sem mácula. Imaginem a cena: após anos de busca meticulosa, de espera ansiosa, uma novilha vermelha impecável, sem um único pelo de outra cor, finalmente foi selecionada. Esta não é uma novilha comum. Sua pureza é essencial para um ritual que remonta a tempos bíblicos: a cerimônia da novilha vermelha. De acordo com o livro de Números, capítulo 19, na Torá, as cinzas de uma novilha vermelha queimada eram usadas para criar a água da purificação. Esta água era indispensável para a purificação ritual daqueles que haviam se tornado impuros por contato com os mortos, tornando-os aptos a entrar em espaços sagrados, como o templo. Sem essa purificação, o serviço no templo, na sua plenitude e santidade, não pode ser retomado. É por isso que a descoberta, e agora a aprovação, de uma novilha vermelha perfeita é vista por muitos como um sinal inequívoco de que os tempos finais estão realmente se acelerando e que o terceiro templo está mais perto da realidade do que nunca. No ano passado, Israel foi palco de uma cerimônia de purificação da novilha vermelha que atraiu uma multidão sem precedentes: espectadores, peregrinos religiosos de diversas partes do mundo e uma enorme cobertura da mídia internacional. O mundo estava assistindo, e a tensão e a expectativa eram palpáveis. Mas o caminho até aqui não foi simples, e a busca por essas novilhas tem sido uma jornada repleta de desafios e desilusões. O rabino Aeria Ariel, uma voz respeitada nesse processo, revelou em uma entrevista que muitos veículos de notícias relataram erroneamente que todas as novilhas vermelhas haviam sido desqualificadas. Isso não era totalmente preciso. Ele explicou que um único fio de cabelo branco pode desqualificar uma novilha. Inicialmente, havia 5 novilhas sob consideração. Em 2023, uma delas foi desqualificada. Em 2024, mais 2 foram consideradas impróprias, deixando-nos com apenas 2 candidatas restantes. Apenas um mês atrás, uma delas foi finalmente selecionada como a novilha perfeita. Essa é uma das partes mais fascinantes e até mesmo, de certa forma, frustrantes desse processo: a fragilidade da perfeição. Aprendemos uma lição valiosa, como o rabino Ariel apontou: mesmo uma novilha que parecia perfeita pode, de repente, desenvolver um fio de cabelo branco e ser desqualificada. No entanto, há um detalhe ainda mais intrigante: uma novilha que havia sido previamente desqualificada pode, em um desenvolvimento surpreendente, perder aquele fio de cabelo branco, potencialmente tornando-a kasher, ou seja, ritualmente pura, novamente. Essa dinâmica complexa sublinha a importância de um processo de seleção tratado com o maior cuidado e vigilância, antes que qualquer uma delas seja finalmente escolhida para o sacrifício. Apesar dos desafios e da espera, a esperança permanece. Ainda há tempo antes do sacrifício, e, de acordo com as autoridades envolvidas, tudo o que é necessário está no lugar. A infraestrutura, o conhecimento rabínico, a paixão dos fiéis, tudo está pronto. A única coisa que falta agora é a permissão do governo. Uma vez que essa luz verde seja dada, a primeira pedra fundamental será colocada. E quando falamos da primeira pedra fundamental, estamos nos referindo a um elemento que é muito mais do que apenas um bloco de pedra. É um símbolo colossal. Um propósito para o Bais Hamikdash, o Santo Templo. Foi com esse objetivo em mente que se decidiu criar um estilo específico para esta pedra angular. Ela possui 2 lados perfeitamente acabados, belamente esculpidos, projetados para serem a pedra inaugural da Casa de Deus. Não é apenas uma pedra, é a promessa materializada de uma nova era. E quem está por trás dessa iniciativa? Além dos rabinos e dos grupos dedicados. Pessoas. Pessoas com uma fé inabalável e uma visão clara. Um desses indivíduos é o ex-membro do Knesset, Moshe Figeland. Ele foi filmado próximo à cidade de Eli, em um local sagrado, esculpindo pedras que são explicitamente destinadas ao futuro terceiro templo. Com um martelo e um cinzel, Figeland, com as mãos calejadas pela fé e pelo trabalho, proferiu uma oração sincera. Ele pediu que, assim como as pedras são moldadas para honrar a Deus, as pessoas também sejam moldadas para viverem em unidade e permanecerem fiéis, para que o terceiro templo possa ser reconstruído. A dedicação de Moshe Figeland à construção do terceiro templo é um testemunho de sua profunda convicção. Ele não apenas deseja restaurar a soberania judaica sobre o monte do templo,
mas vê a reconstrução do templo como um pilar central para a identidade judaica. Sua paixão é tão intensa que, em um vídeo, ele afirmou que, se fosse o primeiro-ministro de Israel, construiria o terceiro templo imediatamente. Essa declaração audaciosa sublinha um ponto crucial: o governo tem um papel vital e talvez decisivo na reconstrução do templo. E é aqui que entramos no cenário político atual de Israel. Com as tensões políticas em ascensão e a pressão crescente de grupos religiosos, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, um líder pragmático e astuto, começa a sentir-se impelido a fortalecer a identidade nacional de Israel. Em reuniões importantes com líderes ultra-ortodoxos e ativistas do Monte do Templo, Netanyahu foi confrontado com dados que demonstram como muitos de seus apoiadores se conectam profundamente com ideias proféticas e anseiam pelo retorno das antigas tradições. É um momento de cálculo político e, talvez, de uma reavaliação pessoal. Netanyahu, que tradicionalmente tem evitado aprofundar-se em questões messiânicas, começa a ver a ideia de reconstruir o terceiro templo não apenas como um sonho religioso, mas como algo que, surpreendentemente, poderia unir a nação em um momento de divisão. A unificação nacional é uma meta poderosa para qualquer líder, e a visão do templo poderia ser o catalisador. Hoje, muitos judeus genuinamente acreditam que estão vivendo um momento histórico, um ponto de inflexão profético. Há um apoio crescente à reconstrução do terceiro templo, não apenas entre as comunidades judaicas, mas também, e isso é crucial, entre os cristãos evangélicos ao redor do mundo. Milhões de evangélicos, que interpretam as profecias bíblicas de forma literal, estão orando fervorosamente para que a reconstrução aconteça em breve, vendo-a como um sinal do cumprimento das Escrituras. Há uma convicção crescente de que não há razão para que o milagre do restabelecimento do templo no Monte do Templo não seja possível. Grupos como o Instituto do Templo e o Fiel do Monte do Templo têm trabalhado incansavelmente por décadas, preparando meticulosamente cada detalhe para sua construção. Eles reproduziram os vasos sagrados, treinaram sacerdotes, e agora, como vimos, a novilha vermelha. Há até mesmo sussurros e crenças de que o primeiro-ministro Netanyahu apoia discretamente os rabinos que estão impulsionando o templo, e alguns chegam a especular que ele tem financiado privadamente parte desse movimento através de rabinos ligados à discussão da construção de um terceiro templo. E para adicionar mais uma camada a essa complexa tapeçaria profética, temos a figura de Donald Trump. Com a possibilidade de seu retorno ao cargo, muitos sentem que o caminho para o terceiro templo está amplamente aberto. Afinal, ele prometeu um forte apoio a Israel durante seu mandato anterior, e há quem acredite que o presidente Trump está, consciente ou inconscientemente, avançando um processo profético que inaugurará, quando chegar a hora, a reconstrução do terceiro templo. A convergência de todos esses fatores, a descoberta e aprovação da novilha vermelha, a preparação da pedra angular, a dedicação de construtores como Moshe Figeland, a crescente pressão política e o apoio internacional, cria um cenário que poucos poderiam ter imaginado há algumas décadas. Estamos testemunhando a possível realização de profecias que foram passadas de geração em geração, um evento que promete redefinir o panorama religioso e geopolítico global. Este é um tópico que continuará a evoluir, e é vital que permaneçamos informados e engajados com o que está acontecendo. Se você achou este vídeo informativo e provocador, por favor, deixe o seu curtir para que possamos alcançar mais pessoas com esta mensagem. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma de nossas futuras atualizações e análises.